Para quem ainda não me conhece, eu sou a Márcia Gabriele, nutricionista, terapeuta Ayurveda. Essa terapia, tradicional aí, oriental, que vem lá da Índia. Então, eu sou formada aí no Ayurveda, terapeuta holística, né, onde eu utilizo diversas ferramentas aí também. Eu digo que é sempre um caminho sem volta, né? Depois que a gente abre o corredorzinho aí, a gente só vai entrando numa portinha, depois entra outra, não tem como voltar mais, né? E a minha missão, né, é te ajudar a enxergar aí além do prato, né? Porque nutrição não é só sobre comida. O que a gente come é muito importante, mas o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente absorve do ambiente também tá nos nutrindo, né, a todo momento, ou nos intoxicando. Então eu trabalho aí com um método exclusivo que eu desenvolvi, a nutrição dos 4 corpos, né, um caminho que integra aí esses 4 corpos, físico, emocional, mental e espiritual, né, porque o corpo, ele não funciona sozinho, esse corpo físico, né. Se não tivessem essas outras camadas aí, o nosso corpo não conseguiria manter aí a sua vitalidade, né? A gente não conseguiria se manter vivos, né? Porque são essas outras camadas aí que fazem, né, a gente pensar, a gente sentir, que nos trazem vitalidade para esse corpo, né? E muita gente acha aí que esse problema, né, muitas vezes, de todos os sintomas, né, que as pessoas reclamam, muita gente acha que esses problemas, né, são apenas na nossa alimentação, ou aí, né, no nosso metabolismo, ou, né, na nossa falta de disciplina, na nossa preguiça. Mas o que realmente, né, nos impede... Ai, começaram meus cachorrinhos, meus bebezinhos. O que realmente, né, nos impede de mudar é bem mais profundo. Por exemplo, né, se a nossa mente, ela tá acelerada, né, ela tá sobrecarregada, o nosso intestino, ele não vai funcionar direito. Se as nossas emoções, né, estão reprimidas, a nossa relação com a comida vai ficar desregulada. Por quê? Porque o filtro emocional, ele se localiza bem nessa região digestiva. Então vai ficar tudo desregulado também, essa digestão. Tanto de emoção quanto de alimento, né? E se a nossa energia, ela tá intoxicada, né? O nosso corpo vai responder com cansaço, com inflamação, com compulsão alimentar, né? E eu sei que em pleno ano de 2025, ainda tem gente que quando a gente fala de energia, acha que é algo esotérico, que é algo místico. Mas a verdade, né, é que a ciência já comprova que tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Como Einstein disse, eu sempre gosto de citar Einstein, né? Tudo é energia e energia é tudo que há. Portanto, o nosso corpo físico, ele não está separado da nossa vibração. E é isso que eu quero te mostrar aqui, né, no meu perfil. Como trazer, tá, essa visão para a nossa vida e como transformar a nossa relação com essa nutrição e com o nosso bem-estar, né? Mudar a forma que a gente vê a nutrição. A nutrição não é apenas para o corpo físico, é para o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo espiritual. É isso que a gente está falando aqui, né? Nesses 7 dias de não intox, esse desafio aí, né? Dessa semana todinha, onde a gente não tá focando em limpar aí o corpo físico, né? A gente tá focando muito nessa limpeza da mente, das nossas emoções, da nossa energia. Porque o detox de verdade, ele não é apenas o que a gente come, é o que a gente elimina, o que a gente reconhece do nosso campo e do nosso ambiente que está nos intoxicando e como que a gente elimina, mas o que a gente coloca no lugar, né? Então é isso que a gente está falando durante esses 7 dias. A gente, como eliminar essas intoxicações invisíveis, né, que drenam a nossa vitalidade, que drenam a nossa energia e como essas pequenas mudanças aí podem transformar a nossa relação, né, com o nosso corpo. Então vamos juntas aí romper, né, com essa visão limitada de detox e trazer muito mais leveza e muito mais clareza aí para nossa vida. Então, feitas as devidas apresentações, que eu tenho feito essa mesma apresentação, né, todos esses 7 dias, bora falar então aí sobre esse último dia? Chegamos ao último dia do verdadeiro detox, né, o não intox. Mas, né, isso não significa que acabou, bem pelo contrário, né? Hoje a gente vai falar sobre como continuar esse processo aí na tua vida e transformar essa relação em algo constante, em algo contínuo, porque só a constância é que nos faz conseguir ter alguma mudança, né, na nossa vida, nos nossos hábitos. Então, o nosso tema de hoje é justamente esse, né? Agora que tu limpou o teu campo, o que a gente vai colocar no lugar, né? Vocês já perceberam aí que muita gente faz um detox, faz uma dieta, faz uma mudança, mas depois acaba voltando aí para esses mesmos padrões? Por que será que acontece isso, né? Porque ninguém nos ensina o que a gente precisa fazer depois desses protocolos, depois dessas dietas malucas, né? E hoje a gente vai falar sobre como consolidar, né? Como ter esse alicerce, essa base aí, para que a gente realmente tenha uma transformação leve e sustentável, né? Que é o mais importante, como que a gente vai sustentar isso, tá? Então, qual que é a mini lição do dia, né? Todos esses 7 dias aí a gente aprendeu uma nova lição, né? O não intox, ele é um estilo de vida, ele não é um protocolo. Pra mim, tá? Eu não sou uma pessoa que acredita em protocolos.
Eu acho que o protocolo é a gente. Cada ser é o seu próprio protocolo, né? Isso muda conforme as fases da nossa vida. Então, esse não intox, esse desafio, né? A minha visão de um detox é que não é um protocolo, e sim um estilo de vida, tá? E esse desafio, né, que a gente fez, não foi de nenhuma forma, né, uma solução rápida, né? Mas sim um novo olhar sobre a nutrição, sobre a nossa energia, sobre o nosso equilíbrio. Então, detox, a gente tem que entender que não é uma privação, é uma escolha. Ontem eu falei sobre isso, né? Sobre a liberdade, né? A gente ter liberdade é a gente simplesmente escolher aquilo que nos faz bem, aquilo que a gente quer trazer para nossa vida, tá? Então, é esse olhar aí do detox, né, que eu quero trazer para vocês aí, que eu tentei trazer para vocês aí nesses 7 dias, tá? Então, assim, o que acontece depois de um detox tradicional? Detox tradicional que eu falo é aqueles protocolos, né, ali de 3 dias, ou de 7 dias, ou de 21 dias, onde a gente segue um cardápio rígido para limpar o corpo físico, né, tá? É para que a gente volte e retorne com essa digestão potente e ponto, tá? Mas o que acontece depois disso? Pronto, fiz os 21 dias, fiz os 7 dias, fiz os 3 dias, ok, e agora? A maioria das pessoas volta para esses velhos hábitos, né? Por quê? Porque vê o detox como algo temporário e não como estilo de vida. Então, é essa a nossa lição do dia de hoje, né? Se a gente tira só aquilo que nos intoxica, mas não coloca algo nutritivo no lugar, né? A gente acaba sentindo falta de alguma coisa e acaba voltando. É a famosa frase que eu falo muito aqui com os meus pacientes, né? A famosa restrição que gera compulsão, né? Se eu restringo algo e não adiciono algo no lugar, aquilo ali daqui a um tempo, daqui a uns dias vai me causar alguma compulsão, podem ter certeza, né? É igual aí quando a gente faz uma dieta super restritiva, corta tudo de uma vez, né? No início, nossa, parece que tá funcionando muito, né? Mas depois, o que acontece? Vem aquela sensação de falta, vem fome emocional, e o nosso corpo físico, ele entra em um modo de compensação. Quando a gente, por exemplo, corta totalmente o açúcar, né? O que acontece? Depois de uns dias vem aquele desejo incontrolável e a gente come o dobro. Não é assim? É assim. E quando a gente decide aí de parar de comer carboidrato, o que acontece? O nosso corpo, ele pede energia, não é a ansiedade, é fisiológico. E a gente acaba comendo, atacando tudo que a gente vê pela frente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele aceita só a glicose como fonte de energia, né? E o carboidrato é a forma mais rápida desse nosso corpo obter glicose. E se eu corto carboidrato, o meu cérebro, ele vai pensar, meu Deus, eu preciso de energia, eu preciso compensar essa falta de energia. E aí ele nos manda uma mensagem que a gente precisa comer algo de liberação rápida, ou seja, açúcar, entendem? Não é, às vezes a pessoa acha que ela é ansiosa, né? Na verdade, claro que existem esses casos, que são bem comuns inclusive, mas na maioria das vezes, o que acontece? Está faltando estratégia alimentar. E aí, se a pessoa não tem fibra, proteína, carboidratos, né, aí saudáveis, né, esse nosso corpo físico, ele vai querer compensar e vai fazer com que a gente coma o dobro depois, tá? Então, é isso que acontece. E, por exemplo, se a gente se proíbe aí, né, de comer alguma coisa que a gente gosta, aí sim, né, daí a gente vem pro lado da ansiedade. Isso vai nos gerar ansiedade. E aí, quando a gente cai em tentação, né, a gente acaba sentindo culpa e entrando num ciclo de restrição e de exagero, tá? Então, eu citei pra vocês aí algumas questões que acontecem depois de um detox tradicional, né? Tá? O que eu quero trazer, né? Que isso acontece também com a tua energia, que é isso que a gente tá falando aqui nessa semana, né? Se a gente tira um hábito ruim, mas não substitui por um hábito que nos nutra, esse vazio, ele vai ser preenchido pelo primeiro estímulo que aparecer. E muitas vezes, voltando aí para esses padrões antigos, tá? Por isso, não basta eliminar o que nos intoxica. A gente precisa escolher o que a gente vai colocar no lugar, tá? Então, lembrem da famosa frase, né? Restrição gera compulsão. Então, eu preciso colocar algo no lugar. Eu preciso substituir por um hábito que vai me enriquecer, que vai me levar para onde eu quero ir, tá? Então, a chave é essa, né? É substituir o que nos drenava por algo que nos nutre. E eu tô falando aqui dos 4 corpos, né? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Foi isso que a gente fez aqui nesses 7 dias, né? Então agora eu pergunto aí pra vocês, né? Agora que a gente limpou, né? O que a gente vai colocar no lugar pra nos nutrir? É isso que a gente vai falar aqui, tá? Então eu quis que vocês entendessem que o Não Intox não é um protocolo, porque eu não acredito em protocolos. Cada ser é o seu próprio protocolo, né? E cada ser vai ser muito individual. Portanto, o Não Intox, ele é um estilo de vida. E se a gente não preenche, né, aquele vazio por algo que nos nutra, ele vai ser preenchido pelo primeiro estímulo que nos aparecer. E muitas vezes, que estímulo é esse? Padrões antigos, padrões tóxicos. Então, qual que é a chave? A chave é substituir aquilo que nos drenava por algo que agora nos nutre. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né?
e emocionalmente, tá? Então vamos lá, o que a gente vai nutrir? O que a gente vai colocar no lugar? A gente limpou. O que a gente coloca no lugar agora, né? Acho que vocês já perceberam aí o que intoxica cada corpo, né? E como que agora vocês querem seguir, né? Então se perguntem para vocês mesmos aí, né? Por exemplo, se tu eliminou aí pensamento negativo, que foi, né, dentre as mini tarefas que a gente fez aí de cada dia, né? A gente falou muito dessa questão de eliminar pensamentos negativos. Tá, agora o que tu vai colocar no lugar, então? Né? Sempre com aquele pensamento, não basta eu eliminar. Eu tenho que preencher esse vazio com algo que me nutra de forma positiva para que eu não repita os mesmos padrões, porque esse vazio sempre vai ser preenchido. Então, o que eu vou colocar no lugar para que não seja preenchido com padrões repetitivos? É isso que a gente vai ter que refletir hoje, tá? Por exemplo, se vocês se afastaram de pessoas tóxicas, de ambiente tóxico, como que agora vocês vão se cercar de novas energias, de boas energias? A gente tem que ter ação para isso, né? Lembra? Meta e ação são coisas diferentes. Eu tenho a meta, todo mundo tem milhões, né? Mas e a ação para chegar nessa meta? Tá? Por exemplo, se a gente limpou hábitos ruins, como que a gente vai fortalecer esses hábitos novos? Então se perguntem aí, façam essas 3 perguntinhas aí para vocês. Peguem lá o que vocês eliminaram, seja pensamentos negativos, seja pessoas tóxicas, seja ambiente tóxico, né? Quando possível, seja hábitos ruins, seja já acordar de manhã mexendo no celular, né? Como que a gente vai fortalecer tudo isso, né? É como reformar uma casa. Temos arquiteto aí, né? É como reformar uma casa, né? Se a gente só tira esses móveis velhos aí, mas não coloca móvel novo, o que acontece? Ela vai continuar vazia, não vai? E o mesmo vale para a nossa energia, tá? Então reflita, depois me contem, né? Qual a maior mudança aí que vocês perceberam durante esses dias? Para quem fez os exercícios, quem não fez, pode fazer outra semana, pode fazer com calma, pode fazer no seu ritmo, mas façam! Porque é muito legal, é muito importante, é uma virada de chave aí, né, para nossa vida. Então vamos entrar, né, nas mini tarefas de todos os dias que a gente está fazendo. Então todo dia, né, durante esses 7 dias a gente teve uma afirmação positiva, porque eu acredito demais nessa ferramenta, né, de afirmação positiva, ela é muito poderosa. Eu não acredito simplesmente, né, por acreditar, mas sempre que eu tive provas disso durante os meus atendimentos, durante, né, as minhas consultas, porque eu trabalho com a radiestesia, então eu consigo medir, né, toda informação, por ser energia, contém uma frequência, uma assinatura vibracional. Portanto, tudo pode ser medido. E é isso que eu faço com uma das ferramentas que eu atuo, que é a radiestesia. Então eu vejo o quanto que a gente consegue ressignificar uma crença através de uma afirmação positiva. Não é simplesmente um conhecimento empírico, né? Eu vejo na prática, eu vejo através da medição de frequência de energia. Eu sempre fui uma pessoa, né? Mas eu preciso saber o porquê. Tá, mas por quê? A causa raiz, eu quero saber a causa raiz, tá? Então, né, nessa minha jornada aí de estudo, de aprendiz, mas também de estudos, né? Eu vi o quanto todos nós temos crenças limitantes, tá? Todos nós. Temos feridas emocionais, né? Inclusive existe um livro que fala das 5 feridas emocionais, né, do ser humano, as mais comuns, né? Rejeição, abandono, humilhação, traição. E todos nós temos, né, uma ou outra em graus diferentes. Essa ferida, ela sempre vai estar ali, mas o que a gente precisa aprender? A ressignificar elas. Mas sempre vai existir um gatilho que faz a gente voltar para aquela ferida. E a afirmação positiva, ela consegue fazer com que a gente vá ressignificando e com o tempo a gente reprograma toda os nossos neurônios, né? Para que seja feita uma reprogramação. E como que eu vou fazer isso, né? Eu sou do como, tá? Mas como? Através de afirmação positiva. Viram que, primeiro a gente precisa trazer para a consciência, tá? Quais são as minhas feridas, né? Isso a gente vai percebendo quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, né? Eu tenho a ferida da rejeição, eu acho que tudo é contra mim, eu acho que ninguém gosta de mim, eu acho que convidam todo mundo menos eu. Isso é a ferida da rejeição. E aí, quando eu percebo isso, ok, eu tenho a ferida da rejeição. Só que como que eu vou ressignificar isso? Através de afirmações positivas. Sempre que vier, tá? Existem, claro, outras, né, técnicas e ferramentas muito poderosas para isso, mas a gente está falando aqui de uma bem simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, tá? Que é essa reprogramação para um novo ciclo. Aí a gente coloca uma afirmação positiva daquela que a nossa mente está nos contando como negativa, tá? E qual que é a afirmação de hoje, né, já que a gente está falando desse novo começo, né? Eu sou o responsável pela minha energia e escolho nutrir o melhor em mim. Sempre que vocês tiverem, né, aí algum gatilho, vocês voltem para essa afirmação positiva aqui. O que é um gatilho? Quando vocês quiserem desistir, quando vocês ficarem desanimadas, quando vocês não estiverem conseguindo aí, né, focar nos objetivos de vocês, lembrem dessa afirmação, repitam, escrevam no bloco de notas do celular, escrevam no post-it, coloquem na geladeira, para lembrar sempre, juntem, né? Hoje é a 7ª afirmação, então a gente tem 7 afirmações aí, tá? Eu sou responsável pela minha energia e escolho nutrir o melhor em mim.
Entendem que quando vocês focam nessa afirmação, vocês vão ressignificando, né, os pensamentos negativos? Por exemplo, eu não... vamos dizer, eu não consigo me cuidar, né? Por exemplo, eu sou o responsável pela minha energia e escolho nutrir o melhor em mim. Sempre trazendo essa autorresponsabilidade, a liberdade, né? O que é liberdade? A gente poder escolher o que a gente quiser. Lembrem disso, né? A gente falou muito disso ontem, tá? Por quê, né, gente? Porque no final das contas, a energia que a gente cultiva é a energia que a gente manifesta na nossa vida, tá? Então, eu posso mudar a todo momento, eu posso escolher a todo momento mudar a minha vibração. Isso também eu vejo nas minhas medições, né? A gente pode estar vibrando negativo, mas a gente escolher vibrar no positivo, pronto, mudou, eu já fui para outra frequência. É bem aquilo ali, é como mudar o rádio. Muda, dança, canta, afirma coisas, decreta coisas positivas. Escolhe estar, né, naquela onda, naquela frequência daquilo que a gente, da onde tu quer manifestar, onde a gente quer manifestar, né? Tá? Então, qual que é a prática? Vamos pra prática, né? Como que eu vou fazer isso? Vamos fazer o ritual de compromisso, tá? Eu quero propor hoje, no dia 7, um ritual bem simples, como todos os outros que a gente fez aí no decorrer dos dias, mas muito poderoso, que é esse compromisso contigo mesmo, tá? Quais são os 3 passos pra esse ritual de compromisso, tá? Primeira coisa, vocês vão escrever uma carta pra vocês mesmos aí, reafirmando a tua intenção de manter essa energia elevada, tá? Segundo passo, vocês vão escolher um símbolo aí pra representar esse compromisso. Depois eu vou explicar pra vocês o porquê que isso é importante, tá? Pode ser uma vela, pode ser um cristal, pode ser um incenso, pode ser uma frase escrita num papel, tá? E o terceiro passo, vocês vão fazer um pequeno ritual dessa transição. Vocês vão acender essa vela, vocês vão colocar uma música leve, vocês vão mentalizar esse novo ciclo, né, que vocês estão iniciando, tá? E por que isso é tão importante, né? Porque tudo o que a gente escreve e materializa, né, tem muito mais força, tá? Porque um ritual, ele marca energeticamente esse mesmo momento, né? É uma das explicações porque que muitas religiões aí possuem rituais, tá? É legal, né? Cada um tem o seu ritualzinho aí. Ó, vamos lá, vamos pro exemplo prático. Pensem aí no momento, tá? Que vocês decidiram mudar alguma coisa na vida de vocês. Vamos começar a se alimentar melhor, com mais equilíbrio, né? Praticar atividade física, ou estabelecer algum limite saudável num relacionamento, por exemplo. 3 marcos aí, né, que vocês podem ter tido na vida de vocês. Se vocês simplesmente pensaram nisso, mas não colocaram uma ação concreta, as chances de voltar, né, a esses hábitos antigos são muito maiores, né? Então agora imagina que vocês tivessem feito aí um pequeno ritualzinho para simbolizar toda essa mudança. Por exemplo, escrever uma carta para vocês mesmos aí, reafirmando esse compromisso, reafirmando essa intenção que a nova fase. Exemplo, algo assim, né? Eu escolho cuidar da minha energia e criar uma rotina que me fortalece. Aí vocês, né, escrever essa carta para vocês mesmos, escolheram aí um símbolo físico, por exemplo, como um cristal, um papel com essa frase na tua carteira, ou até acender uma vela aí no final do dia como um lembrete desse novo ciclo, né? Fizeram um pequeno ritual aí para marcar essa transição. Acenderam um incenso, colocaram uma música que inspirasse vocês, respiraram fundo aí, mentalizaram essa transformação se concretizando. Vai dizer, não muda tudo? Muda completamente, né? E por que que isso funciona? Assim como eu falei, né? Porque quando tu traz aí algo ritualístico, palpável, concreto, tipo acender um incenso, colocar uma música que te inspira, acender uma vela, respirar fundo, né? E mentalizar essa transformação se concretizando, tá? Já muda tudo, né? Então, depois me contem, façam e me contem, tá? É totalmente diferente que a gente simplesmente pensar que a gente quer mudar algo na vida. Quando a gente quer mudar algo na vida, fazer um ritual, tá? Vai fortalecer esse compromisso interno com a gente, tá? Né? O nosso cérebro, ele entende que aquilo é real, tá? E isso fortalece o nosso compromisso interno. Por isso que uma das mini tarefas do dia hoje é a prática energética do dia, porque todos os dias tiveram uma prática energética, né? A prática de hoje, então, é esse ritual de compromisso, que é maravilhoso, tá? Eu vou fazer o meu hoje, inclusive. Tá? E qual que é a ação prática do dia? Eu quero que vocês compartilhem lá no grupo. Qual foi o maior insight e aprendizado nesses 7 dias, né? O que vocês vão levar para esse desafio, para a vida de vocês. E eu quero que vocês tirem um tempinho hoje para celebrar essa transformação. Pode ser uma caminhada, pode ser um banho relaxante, pode ser um momentinho de gratidão. Vocês percebem que tudo que eu trago aqui é algo simples, não é nada que demande muito do nosso tempo, né? Que a gente saia da nossa rotina, não. São momentos simples, mas que fazem toda a diferença aí para o nosso modo de enxergar as coisas, de enxergar a vida, tá? Então essa é a ação prática, compartilhar aí o maior insight, porque quando a gente para pensar e para poder compartilhar com o outro, a gente se obriga
a refletir sobre isso. Talvez coisas que a gente nem tenha refletido se a gente não precisasse compartilhar com alguém, né? Tá? Então, façam isso, né? O que vocês vão levar desse desafio aí pra vida de vocês? Pode ser uma coisa simples, uma coisa pequenininha, né? Aí, mas que é tão importante, né? E tirem esse tempinho aí pra celebrar a transformação de vocês. Caminhada, banho, momento de gratidão, qualquer coisa. Sentar, né? Pra tomar um chimarrão, contemplar, agradecer e lembrar que isso é só o começo. E como todos os outros dias, hoje o 7º dia não ia ser diferente, né? A gente termina sempre o dia do desafio com uma receita vibracional, né? O que vai ser hoje? Ontem foi o prato com consciência, ali, um prato intuitivo, né? Eu não deixei nenhuma receita específica, mas eu quis que vocês trouxessem a consciência de que o corpo de vocês estava pedindo naquele momento. Hoje, né, eu vou trazer para vocês algo maravilhoso, o suprassumo do Ayurveda, né, que a gente chama de elixir da transformação no Ayurveda, que é o Golden Milk, o leite dourado, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, é uma receita milenar do Ayurveda, onde, né, essa medicina oriental indiana, onde eu sou formada, né? Então a gente fala muito do Golden Milk, ele é usado há 1000 anos aí, né, há séculos, para equilibrar o nosso corpo e nossa mente, né? É uma bebida aí que tem um forte efeito anti-inflamatório, um forte efeito digestivo, restaurador, né? Ele nos ajuda a fortalecer todo o sistema imune e ele traz esse conforto, né? Ele estabiliza toda a nossa energia. E por que essa combinação do Golden Milk ela é tão poderosa? O que vai nesse leite dourado, né? Vai, obviamente, um leite, mas a gente usa geralmente o leite vegetal, tá? Por quê? Porque no Ayurveda o leite vegetal ele é considerado sátivico. O que é isso, né? São alimentos que promovem calma e nutrição e não pesam a nossa digestão. Diferente do leite de origem animal, tá? Que pode aumentar o muco e dependendo do nosso dosha, no Ayurveda, que é o nosso biotipo, né? Que é baseado nos 5 elementos da natureza, cada um tem o seu. Desde que a gente nasce, cada um tem o seu. E aí é muito legal, né? Que eu trago isso aqui para os meus atendimentos. Depois que a gente sabe o nosso dosha, tudo muda. A forma como a gente passa a enxergar o nosso corpo, a nossa vida, muda. Muitas vezes a gente deixa de ser culpado por coisas que não estão ao nosso alcance. Por exemplo, mulherada, né? Que tem aquela retenção de líquido, que pode fazer 1000 dietas, treinar, e o volumão ali tá sempre ali, né? Tem uma coxa maior, tem uma estrutura maior, tudo isso tem explicação no Ayurveda, tá? Mas voltando aqui pra receita, né? O leite tá de origem animal, qualquer animal, seja de vaca, né? Seja de cabra, seja de qualquer animal. O leite, tá? Pro Ayurveda, ele pode aumentar o muco e agravar o kapha, que é o biotipo onde se predomina terra e água, que tem mais estrutura. Então, qualquer alimento que gere mais muco agrava e desequilibra esse dosha, esse biotipo. Portanto, a pessoa se torna mais desequilibrada. O que é o desequilíbrio no Ayurveda? Ela fica mais preguiçosa, sem energia, sem foco, né? Fica realmente com aquela mente aí, parece que tá drenada, tá? Então, eu oriento sempre a utilizar o leite vegetal, não que se tu te sente bem com leite animal, tu não possas usar, tá? Então, tu vai usar leite vegetal ou animal, conforme a forma que tu te sentes aí. Tu vai usar a cúrcuma, que a gente chama também de açafrão da terra, é a mesma coisa, é isso que vai trazer esse dourado, essa cor para esse leite, por isso o nome, né? Leite Golden Milk. A cúrcuma, ela é o suprassumo do Ayurveda, a gente usa ela para tudo, inclusive para fazer máscara, né? Facial, a gente usa como cosmético, porque ela é anti-inflamatória. Então, ela tira a inflamação da nossa pele também, né? Então, a cúrcuma, como ele essa poderosa, né, a raiz que tem essa capacidade anti-inflamatória natural, ela vai auxiliar na nossa digestão, ela vai melhorar a nossa circulação, tá? E ela equilibra a vata e kapha, que são doshas, né, um dos 2 biotipos, ela traz esse equilíbrio, traz essa estabilidade, essa vitalidade. O vata é quando a gente tá com ar em desequilíbrio, ou seja, ar é mente, né, movimento, quando a gente tá com essa mente muito acelerada, quando a gente tá com falta de foco, quando a gente não tá conseguindo ter clareza, quando a gente tá quase aí num burnout, numa obesidade mental, né? Então, ela vai conseguir trazer essa estabilidade, essa vitalidade aí pra nossa vida. Então, a gente vai usar leite vegetal, cúrcuma, pimenta e algo para adoçar, tá? Pimenta do reino, por quê? Porque é o segredo para potencializar a cúrcuma. Existe uma substância que chama piperina, que tá presente nessa pimenta, tá? Que ela aumenta em até 2000% a absorção da curcumina, que é o composto ativo da cúrcuma, que garante os benefícios dessa cúrcuma no nosso corpo. Tá? Então, além disso, a pimenta ela vai aquecer a nossa digestão e ela vai ajudar o nosso corpo a metabolizar todos os nutrientes também. E aí, né, o 4º ingrediente para fechar, a gente vai adoçar com açúcar mascavo ou com mel, tá? Por quê? Porque no Ayurveda, o mel, quando ele não é aquecido, né? No Ayurveda a gente não aquece o mel porque se torna tóxico no aquecimento, tá? Então, para fazer esse leite dourado, né, esse Golden Milk, a gente vai usar o açúcar mascavo ou o mel, daí eu coloco o mel só no final, tá? Por quê? Porque no Ayurveda esses 2 são considerados adoçantes naturais que nutrem e equilibram aí a nossa energia sem causar esses picos de glicose
desses adoçantes refinados, né? Como o açúcar normal, por exemplo, tá? E como que essa bebida nos beneficia? E como que a gente vai fazer, né? A gente vai aquecer ali, não vai deixar ferver, vai aquecer tudo e vai beber. Aquecer esses 4 ingredientes: leite vegetal, cúrcuma, pimenta do reino e açúcar mascavo. E vão aquecer, deixar morninho, tá? Se quiser pôr um pouquinho de mel, coloca no final ali quando já tiver na caneca de vocês. E como que vai nos beneficiar nessa bebida, tá? Ela vai reduzir as inflamações do nosso corpo, vai melhorar a nossa digestão, vai fortalecer o nosso sistema imune, vai aquecer, vai estabilizar a nossa energia, vai promover relaxamento. Eu gosto muito de, antes de dormir, né, que às vezes a gente janta mais cedo, e aí se a gente fica um pouco mais acordado, dá aquela fominha ali, né? E aí eu adoro trazer, né, esses leites reconfortantes aí, né? Um leite de especiarias, um golden milk, porque as especiarias, elas são vistas no Ayurveda como medicamentos. Então elas trazem esse relaxamento aí pra gente. Então são perfeitas aí pra gente utilizar antes de dormir, pertinho ali, né, depois da janta, tá? E aí ela vai trazer, né, essa clareza mental, essa conexão espiritual aí pra gente, tá? Então vocês vão preparar aí o golden milk de vocês, vão beber com intenção e vão mentalizar a afirmação do dia de hoje, tá? Eu sou responsável pela minha energia e escolho nutrir o melhor em mim. É legal essas afirmações aí que eu trouxe, é legal a gente decorar elas, né? Porque daí elas começam a vir, assim, em vários momentos diferentes do dia. E a gente vai pegar ali, né, a nossa canequinha com esse golden milk, essa explosão de nutriente, né, de carinho na alma também, né, não só pro nosso corpo, mas pra nossa alma. E a gente vai tomar, vai deixar aquele líquido entrar aí, mentalizando, né. Eu sou responsável pela minha energia e escolho nutrir o melhor em mim. Já pensou? As células de vocês vão se encher de vitalidade, de energia boa, tá? E aí depois me contem como que vocês sentiram essa experiência. E aí nós finalizamos aqui o 7º dia, tá? Agradeço muito quem esteve comigo aí nessa jornada. E isso é só o começo, né? Foram 7 dias bem intensos aí, né? Cheio de reflexão, de prática, de transformação. Eu quero agradecer aí vocês por terem vivido essa experiência comigo, quem tá lá no grupo, né? Mas lembrem sempre que o verdadeiro detox, ele não termina aqui, tá? Ele continua nas nossas escolhas diárias. O verdadeiro detox, ele não é um protocolo. Eu não acredito em protocolos. Tu é o teu próprio protocolo. Isso é muito individual, né? O que faz bem pra um não faz bem pro outro, pro momento de vida, pra fase, pro desequilíbrio que a gente encontra, tá? Então, é um estilo de vida, o detox, né? E ele continua nas nossas escolhas diárias, na liberdade da escolha. Numa escolha consciente, tá? E se vocês sentem, né, que querem aprofundar esse caminho, eu tô aqui para ajudar vocês. Eu tenho vários tipos aí de atendimentos para guiar vocês aí nessa jornada, né? Atendimentos completamente personalizados para alinhar aí o teu corpo, a tua mente, as tuas emoções, a tua alma, né, o teu espírito. E vocês podem marcar também uma sessão diagnóstica comigo para eu entender o momento de vocês e indicar para vocês o melhor caminho, tá? E quem participou desse desafio, quem tá lá no grupo, certamente tem um bônus especial, né? E se vocês quiserem continuar aí comigo, entre em contato, converse comigo, né, pra garantir a exceção de vocês, diagnóstico, pra gente conversar. Sempre tem condições exclusivas, né, pra quem fica comigo. E tem muita novidade vindo por aí, né, porque justamente eu quero fazer parte com vocês desse novo estilo de vida, dessa nova forma de enxergar a nutrição, muito além do prato, tá? E aí eu quero que vocês me contem depois lá no grupo, né, qual foi o maior insight aí que vocês tiveram com essa jornada e o que vocês querem levar pra vida de vocês a partir de agora, tá? Me contem lá no grupo. E um ótimo domingo aí pra gente. Tchau, tchau.